Bora para mais um episódio da série A aplicado ao design e neste vídeo você vai ver umas coisas impressionantes, cara. Bizarro, porque o negócio tá ficando sério. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar aqui então como que você pode conectar a sua ferramenta aí de IA, né, o seu Codex ou Cloud, no Spline. O Spline também agora tem uma forma nativa de você usar IA dentro dela. Ah, Gilberto, não tem ali a assinatura do Spline. Cara, tudo bem. Porque eu vou mostrar também como que você pode conectar essas ferramentas lá no Blender. E o Blender é gratuito, você pode acessar o site do Blender, fazer o download. E a partir dali você começar a manipular o seu Blender com o Codex, cara, ou com o Cloud. Sempre que eu falar Codex, você entende o Cloud também, tá? Então são ferramentas aí que você consegue estar fazendo essa manipulação via MCP. Então é isso, vamos passar por essa parte chatinha ali de configurar as coisas, mais necessário. Depois vamos dar uma olhadinha no que dá pra gente poder construir. Sim, já construí algumas coisas. Ah, Gilberto, então isso aí vai matar o cara que cria 3D. Não, aí que tá. Você vai ver também que tem algumas limitações. É a mesma coisa para UI, né? Então você pode ir lá e pedir para IA criar uma interface, né? Mas sabemos que precisa de ter alguém ali para poder dar um direcionamento, para poder refinar. Você vai ver que eu criei ali um controle, né? O controle do PlayStation até. E tem algum serrilhamento, não tá perfeito. E aí um profissional 3D provavelmente ia criar isso aí de uma forma muito melhor. E assim como pra gente, né, que trabalha com IA, que trabalha com UI, né, potencializa muito o trabalho ali de quem trabalha com 3D também. E aí você pensa, tá, beleza, ok, né, tá, mas para que isso vai servir ali pro meu dia a dia? O que eu vou mostrar, você vai entender que se você tiver que criar ali, às vezes, um background, algum elemento, eu criei um teclado, eu criei um cubo mágico, então dá para criar alguns elementos ali e já começar a pensar como que você pode também trazer isso para seus projetos de UI. E com certeza isso tudo vai melhorando também com o tempo, assim como tivemos aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão. Pode ser aqui também que em relação a 3D as coisas vão melhorando. Para vídeo também já melhorou bastante, então esse seria um primeiro passo em relação ao 3D. E é um 3D real mesmo, não é gerar uma imagem estilo 3D, como nós fazemos ali no Magnific ou no ChatGPT, né? Beleza? Vamos lá pro conteúdo, vai estar bem legal. Antes de falarmos do 3D aí, que é o assunto do vídeo, só alguns recadinhos aí importantes, né? Se você não tiver inscrito, lembre-se de se inscrever, é super importante para você não perder nenhum conteúdo. Tá gostando do conteúdo? Lembre-se de deixar o like também, comentar, porque isso vai me ajudar bastante. Todo esse conteúdo que eu estou entregando para vocês, não tem nada assim no mercado com tanta profundidade de forma gratuita, né? Então tá sempre ali dentro de algum curso, dentro de alguma plataforma. E isso que eu estou mostrando aqui, esses vídeos aqui, são de cases de estudo que eu desenvolvi para alguma palestra, algum evento. E aí, como você pode ver, tem o antes e depois, né? Do que seria a página atual para a página que eu construí. Então tem toda uma metodologia para a gente poder chegar aqui nesse resultado. E esse processo é o mesmo processo que eu ensino no nosso workshop, que eu vou ensinar no nosso workshop que vai acontecer no dia 19 a 20 de setembro. Então, por lá você vai aprender como que eu insiro IA dentro do nosso processo, como que eu inseri IA, como que eu crio essas imagens, como eu crio essas interfaces, seguindo aqui essa metodologia, que é a mesma metodologia que eu utilizo também na Insane, que é a minha empresa de prestação de serviço. Além disso, tem conteúdos de design system, conteúdos de web code, então tá muito legal. O link vai estar aqui na descrição. Se inscreve, não perca essa oportunidade para você dar aí um boost na sua carreira, legal? Então são bons cases aí que vocês vão ter acesso por lá. Bom que vocês vão pegando aí também algumas dicas aí do Spline, cara. Ó, aqui eu selecionei para trabalhar numa área de 1920, que seria mais ou menos um espaço aqui para um Hero Burner, né? E você vai posicionando o seu teclado, como você acha que fica mais interessante. Eu acho que esse background aqui, ele tá um pouquinho complicado, né? De não tá preenchendo muito ali, tá deixando umas margens. Eu tô só ajustando, né? E a questão aqui da... Deixa eu aumentar aqui. A questão aqui desse espaço, né, que ele tá delimitando, basicamente vem aqui, aperta ESC, então você deixa de selecionar a sua área, vem aqui em Size. A sua área não, nenhum objeto, né? E aí você escolhe qual que é o tipo de área que você quer trabalhar. Então, Full HD, assim. Então, Full HD assim. Aí, beleza. Depois você gera um preview aí. Aí tá pronto aí o seu teclado. Vamos ver aqui agora só mais um
Bom que estão pegando algumas dicas de spline também, é que eu tô achando que tá muito claro. Então vou regular um pouquinho aqui a luz, diminuir um pouquinho a luz aqui, então. E faz tempo que eu não mexo com spline, viu? Faz bem tempo até. Ó, e aí você vai adicionando algumas animações, pede pra IA te ajudar se for o caso. Aqui ela já arredondou aqueles cantinhos que eu tinha falado, né? Ficou bom. Até porque eu não ia saber arredondar. Então essa é a vantagem de você estar utilizando aí também um agente ou trabalhando com agente. Então tem aí um teclado que a gente poderia embedar ali no nosso site. Venho aqui em Share e aí eu posso estar utilizando ali. Na verdade eu acho que deveria ser o Sport aqui. Também que eu não lembro exatamente. Eu posso incorporar isso no nosso código, que é o Code Export, que ele pode fazer via Next.js. Então algumas formas ali de incorporar isso aqui dentro de um site, que aí o resultado seria esse daí, com essa qualidade, né, com essa visualização. E aí eu não pedi nada em relação, eu pedi, mas não sei se funcionou, mas daria para poder pedir para ter o tap, né, na hora que eu estou aqui, clicar, a tecla funcionar. Que foi o que nós fizemos aqui. Então assim, é uma ferramenta que tem muito potencial para entrar aí dentro do nosso workflow. Vamos colocar aqui também Full HD, mesma coisa, como se estivesse ali fazendo um hero banner. Aí você vai segurando Option, espaço, vai vendo o que funciona. Eita, dei muito zoom aqui. Vem aqui e tal. Tá funcionando. Se quiser rotacionar também, segura Option, vai girando. Segura o Ctrl para poder afastar. Então você vai encontrando ali o melhor ângulo. Aqui eu vou colocar Full HD só para a gente poder testar. Deixa rodar, né? Segurar aqui o Option. Vou dar um pouquinho de zoom. Zoom. E vou deixar ele aqui um pouquinho mais... Ele é tão sensível, às vezes é por causa do meu mouse aqui, né? Deixa mais ou menos assim, ó. Segurei aqui o Ctrl. E aí aqui a gente está dentro do preview. Tá um pouco só difícil de controlar aqui a cena, galera. Muito sensível, né? Deixa eu até aproveitar e desabilitar aqui um negócio pra gente ver. Esse ambiente shadow. Tá muito forte, né? Talvez a gente diminua um pouquinho. Por isso que é importante também explorar a ferramenta, não ficar só dependendo da IA. Que eu tô achando isso aqui muito forte. Muito forte mesmo. E ainda acho que tá faltando alguma luz aqui, alguma iluminação. Parece que tá meio opaco, né? Vamos ver. Tem que ir fuçando aqui pra gente ver. Essa aqui. Ué, não mudou nada. Essa aqui. Bom, vocês entenderam, né? Tem que ir mexendo. Mas talvez aqui, se eu tiver algum crédito, vamos ver. Vamos colocar aqui do Cloud. Aumentar a iluminação, pois parece opaco. Vamos ver se ele vai fazer. Enquanto ele trabalha lá, eu criei também esses cartões aqui. Achei que ficou bem bom os cartões da Revolut. Seguindo também esse mesmo processo, mandei ali uma referência e pedi para criar. A única questão é que eu acho que para usar de uma forma profissional mesmo, deveria parecer muito mais realista, né? Então, assim, tinha que ser realmente parecendo como se fosse o cartão da Revolut. E aqui eu achei que ficou bom, mas não ficou 100% realista, né? Aí dependendo da função, dependendo da utilidade, até que funciona. Olha ali o chipzinho refletindo. Olha que legal a textura aqui do chip. Ficou bem legal. Então eu tenho uma superfície. Aí eu pedi para poder adicionar uma animação aqui. Calma aí que tá renderizando, tá fazendo um tanto de coisa, ele vai ficando meio doido aqui. Ó, então ele passa o mouse e ele sobe o cartão. Só um detalhezinho. Então fiz esse cartão também da mesma forma, tá lá no Blender lá para atualizar. Cara, ele tá indo no cloud, né? Vamos então aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo, se a gente consegue
deixar os cartões mais realista. Por enquanto está aparecendo vetores. Está aparecendo vetores. Vou deixar aqui, vamos ver se vai torrar o resto aqui dos tokens que tem. O que vai fazer. O teclado já ficou mais interessante, né? Perto aqui desse aqui, por exemplo. Aqui eu acho que é só uma questão de iluminação. Ah, já melhorou um pouquinho, olha. Tava bem apagadinho. Mas ainda assim tá com esse shadow muito forte. Aí é um pouco mais difícil. Ah, tá, não é um shadow, né? É como se tivesse um gradiente ali no meio. Interessante, interessante. Entendi aqui. Então, será que o gradiente veio do... Ah, não, é estranho, né? Por que fica assim? Mesmo... Olha, interessante. Mesmo ajustando, ainda tem algumas texturazinhas um pouco estranhas. Agora essa sombra aqui de fundo teria que mexer mesmo. Eu acho que as teclas, elas são mais abaloadas aqui, né? Então o meio ele é mais afundado um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. O meio da tecla é mais afundado um pouco. Até para ser mais anatômico, né? Anatômico. Vamos ver se ele vai conseguir corrigir. Gente, é um conteúdo mais de paciência mesmo, né? Testando aqui com vocês as ferramentas. Tô gastando tokens aí para que vocês conheçam aí as ferramentas também. Então o teclado que nós vimos, eu acho que só faltou as teclas ficarem clicáveis. 92%. Vou colocar 4 aqui e vou deixar isso aqui e tal. Deixar as teclas funcionando e com som de teclado mesmo, teclado normal, teclado digitando. Pera aí. Fiz um comandinho aqui, vamos ver. Então, como eu falei, estou gastando aí todos os meus tokens para poder testar com vocês. Cara, tem umas paradas também que assim, eu acho que vai ali para uma linha de um pouco de cuidado, assim, até no que você pede. Se for uma parada muito avançada, não vai dar bom. Deixa eu ver aqui como que eu fiz aqui algumas coisas. Por exemplo, ó, vamos abrir esse daqui e esse daqui. E agora esse daqui também. Só para vocês entenderem. Até por isso que eu falo, cara, isso daqui na mão de quem mexe mesmo com 3D, putz, cara, vai fazer um estrago violento. Esses que são todos os testes que eu fiz aqui. Alguns outros testes, né? Algum outro momento. Por exemplo, olha esse elemento aqui de background, tanto que ficaria legal. Esse aqui é um objeto que tem disponível na comunidade. E aí você percebe o quão realista ele é, né? O quão detalhado ele é. Olha lá os reflexos, as luzes. Então tudo fica muito bom. Então dá para poder chegar nesse resultado. Mas aqui já é um trabalho de alguém da comunidade, né? Então só para entender que o que eu mostrei ali ficou bom. Mas se tiver mais conhecimento em relação à ferramenta, dá para poder chegar aqui nesse resultado tranquilamente. Esse aqui é um outro exemplo também da comunidade. E aí, o que dá para perceber aqui, né? Tem toda a questão da iluminação, da sombra. A sombra, ela reflete um pouco ali do background. Ó. Por que tá seguindo o mouse? Eu provavelmente quebrei o projeto de alguma forma. Aqui vamos ver o GPT. Deixa eu só mudar esse custom size, não. Vou dar um responsive aqui. Então esse aqui é um teclado que tem também na própria comunidade. Você vai ver que bizarro que é. Então as teclas estão muito mais detalhadas, né? Olha isso aqui. Então dá para chegar, a gente tem que ir instruindo, talvez aliar, depois, querendo ou não, talvez tem que fazer você mesmo alguns ajustes. Olha que bonita essa esfera aqui para poder inserir dentro de um site, cara. Isso aqui eu acho que fui eu que criei até, não é tão difícil, mas faz tempo que eu não mexo com o Spline, eu não vou lembrar como que eu fiz. Mas funcionaria muito bem aqui pra gente poder colocar dentro de um website, assim, tranquilamente mesmo. Então o Spline é uma ferramenta aí muito poderosa. E legal também que agora a gente tem essas conexões, a gente vai descobrindo como que
como que a gente pode utilizar ali de uma forma melhor, né? Então aqui está trabalhando nos 3 projetos ao mesmo tempo com a gente, já eu volto com o resultado. Aqui ele já falou que eu gastei todos os meus tokens e todos os meus créditos. A tecla não ficou 100%, né? Perto até daquela outra referência que eu trouxe aqui agora. É um trabalho a se fazer. E existem tutoriais também que mostram como fazer teclas e tal. Às vezes compensava dar uma olhadinha. Mas é isso, o potencial que a ferramenta tem aí de criar coisas diferentes para os nossos projetos. E aí você pode exportar e trazer lá também para os projetos de UI. Então vimos aqui, Figma Control, caramba! Eu acho que eu falei, né, que ficou muito diferente do original lá. Então aqui ficou tal, aí depois eu fui e falei que ficou muito diferente. Daí ele refez e parece que ficou pior ainda. Mas tem potencial, cara. Às vezes até para ser alguma coisa meio única, né? Não ser igual àquele, né? Ser um outro. Então aqui ele tem como se fosse uma base de luz, as cores aqui do background. Mas o que me deixa um pouco frustrado é que você tem uma referência, pede para poder criar com base na referência, e aí esse agente ele te entrega isso. Então não é uma parada que eu gosto. Por isso que eu acho que o MCP ele é melhor. Então se eu passar uma referência ali, o MCP, como o próprio vídeo mostrou, o vídeo lá no início, né? Que ele enviou uma imagem, a partir daquela imagem ele criou uma cena. Então acho que esse é o flow melhor do que você pedir para o agente. Que eu acho que eu usei o Ultra, né? Não usei o Fable. E aí me trouxe isso daí. Não sei se eu fico muito... Olha, quando ele vai carregar. Legal. Então, beleza. Eu tinha feito esse controle também com base numa referência. E ficou mediano, né? Olha aqui as teclas, os gatilhos. Então, assim, é como se a gente estivesse naquela época lá de criar os vídeos do Will Smith comendo macarrão. Mas algumas coisas ficaram bem bons, né? Isso aqui e tal. Aqui ele adicionou uma texturinha também na base do controle que eu pedi pra ele. Então tá interessantíssimo. Vamos ver esse aqui. Ele tá pensando ainda. Tá deixando. O meu pedido é pra deixar um pouco mais realista. Então vamos ver. Vamos deixar esse aqui também como se fosse um Hero Section. Aqui em Custom Full HD. Aí já não vou ter mais crédito, então também não tem mais o que fazer aqui. Mas já deu para ter uma ideia como é que vai funcionar isso aqui. Vamos ver se ele conseguiu finalizar alguma coisa no teclado. Também não sei se conseguiu. Vamos ver aqui no preview. Não tá clicando. Bom, como ele não tá clicando, o que eu poderia fazer é vir aqui no Codex mesmo. Ó, o som do teclado parou de funcionar. Tal. Som restaurado, script não sei o que. Vamos lá. Você tá no arquivo keyboard. Aqui não tá saindo som e a tecla não funciona. Legal, né? A gente poder também conectar uma ferramenta a outra e ela de certa forma, né? Trabalhar aqui para mim, criando também algumas soluções. Ó, se pede com carinho, ela faz. Então implementou aqui pra gente as teclas clicando. E assim, é mais pra gente conhecer a ferramenta, né? E aí, com o tempo a gente vai explorando. Vai muito da criatividade também agora. Quase que o mesmo processo aqui do Spline, você vai ter que ter o download aí do Blender. Então acessa o site do Blender, vem aqui em Downloads e faz o download para sua máquina. Beleza? Feito isso, tem mais um passo aí. Bom, vamos seguir aqui alguns passos. Eu tô me baseando aqui com um tutorial também aqui que o próprio Codex tá me lembrando. Então, o que eu fiz? Eu reinstalei e tirei todas as configurações para seguir novamente ali o passo a passo. E aí, se você se perder também, é só você pedir esse passo a passo aí para o Codex ou para o Cloud, tá? Vamos lá, a primeira coisa que ele sugere é de marcar aqui essa opção. Você vai vir aqui em Edit, Preferências, System, Network, você vai marcar essa opção, Allow Access. Ok, marcou isso, agora você vai para Edit, Preference, Get Extension, esse aqui. E aí aqui, ele fala para você add remotamente um repositório, vamos ver. Repositório,
Então vamos colocar um maisinho aqui talvez, add remote repository, ok. Aí ele fala para colar uma URL aqui, ó. Vou passar aqui. Vou deixar isso aqui também na descrição. Aqui, ó. Esse URL. Atualize a lista e pesquise MCP. Vamos lá. Então eu venho aqui, create. Ok. Vou pesquisar aqui, MCP. Já apareceu. Perfeito. Eu vou deixar esse link aqui para vocês então. É o lab.blender.org. Apareceu o MCP, install. Feito o install. Feito o install, ele vem aqui para esse add-ons aqui. Ele fica aqui. É basicamente o endereço que as IAs vão usar. As portas aqui também, então essa porta. Se ele tiver com essa opção de auto start desabilitada, deixa ela ativada. E sempre que ligar, ele vai estar ali funcionando. Bom, vamos lá. Feito isso aqui, vamos fechar. E vou desligar aqui o Blender para a gente abrir o Codex. Na real, eu só reiniciei. Então aqui eu já estou seguindo mais ou menos aqui o tutorial. Então vamos lá. MCP instalado. Pode se conectar ao Blender. Vamos ver. Bom, aparentemente, conexão confirmada de ponta a ponta, Codex MCP e Blender. O teste encontrou 26 ferramentas MCP disponíveis, cena, o objetivo é um cubo, não temos nada, né? Então temos só um cubo aqui. A câmera, nenhum erro de comunicação, o servidor foi registrado e está habilitado. Agora reinicie o Codex uma vez para as ferramentas aparecerem nas novas conversas conforme a documentação oficial. Deixa eu ver se eu tenho que usar alguma coisa aqui. Codex, não, Blender. Aqui, ó, uso do computador. Até apareceu aqui, ó, Blender. Legal. Para que serve usar esse arroba? Plugin Computer Use instalado. Não sei o que é isso aqui também. Tantas novidades, né? As coisas vão acontecendo. Vamos clicar para ver. Play playlist to help. Então as coisas vão acontecendo aí. Aos poucos ele está dominando a máquina aqui. Vou usar as orientações do Codex do controle para o aplicativo para explicar exatamente esse Blender. Ele é diferente do Blender MCP que acabamos de configurar, embora os dois possam trabalhar junto. Vamos ver então. Novidades? Entendi. É como se ele trouxesse o Blender para dentro do Codex e não o contrário. O MCP, eu crio objetos, materiais, luzes, executo o Python, analisa a cena e renderiza. Já o @Blender, ele clicar na interface, alterar preferências e verificar visualmente o resultado. Você também pode combinar os dois, usar o Blender MCP para criar uma esfera metálica e depois o @Blender para verificar visualmente a cena. Bem confuso, né? Para as tarefas normais, modelagens, prefira o MCP, pois é preciso. Ok, aqui tem uma questão que eu vou ter que analisar. Eu criei uma skill, aí chama Blender, porque ele me orientou assim, em algum momento, criar uma skill para tentar manter mais fidelidade na hora de construir um objeto. Achei interessante usar para construir uma bola de beisebol num campo verde. Vamos ver. Já tem uma coisa interessante também, ó. Ele mesmo já me propôs aqui então, criar cena. Me propôs um prompt. Eu tenho percebido também em relação às imagens que eu gerei aqui, já vou mostrar para vocês, mas que o prompt ele ajuda bastante. Então talvez usar alguma ferramenta para você criar o prompt dessa cena, por mais que seja uma coisa simples, uma bola de beisebol num campo verde. Porque aí pode dizer melhor em relação à textura, em relação ao acabamento, em relação à iluminação, coisas que a gente que não tem o domínio do 3D não vai saber, né, dizer para a IA, não vai saber lhe conduzir. É diferente da gente criar uma fotografia, uma ilustração. Essa skill, como eu estava pedindo para poder criar alguns objetos com bastante fidelidade, ela me sugeriu criar uma skill, a própria IA aqui. Só que eu ainda não vou compartilhar porque eu ainda preciso testar mais ela, eu quero refinar mais ela para que realmente faça a diferença.
Então tá aqui, ó, Create, reconstrói, refina, produtos reais no Blender, tal. Então assim que eu tiver ela mais refinadinha, eu vou estar compartilhando com a comunidade também. Vou voltar aqui. Então vai criar aqui a nossa esfera, e aí vai criar aqui nesse espaço. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha em outras coisas que eu cheguei a criar. Ajustar 4K. Então, foi como eu comentei lá no começo do vídeo. Algumas coisas ficam bacanas. Outras, eu acho que precisaria de um pouco mais de trabalho, né? Vejam só esse controle aqui que criou, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa imagem. Então, ficou até que interessante, assim, a textura, algumas coisas assim com os detalhes, mas veja esse ícone passando, aqui esse detalhe aqui embaixo. E eu tentei até corrigir, né? Mas eu vou falar para vocês qual que foi esse flow. Tem alguns sites que você consegue baixar como se fosse uma base para um projeto. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa base aqui, ó, DualSense, que é o próprio controle. O que eu fiz aqui agora? Ó, eu pedi para ele criar uma cena, uma bola de beisebol usada em primeiro plano, apoiada sobre a grama, verde realista, com costura vermelhas, detalhadas e tudo mais. E é interessante vocês pedirem para alguma IA ajudar você também a preparar esse prompt. Eu acho que a gente poderia ir num prompt muito mais completo. Eu acho que talvez ali com um prompt mais completo fique até melhor, beleza? Então vamos deixar ela gerar aqui. Eu estou usando essa skill que chama Blender Product Fidelity. Eu mesmo criei ela, porque tipo assim, depois que eu criei já alguns produtos, eu falei assim, cara, deve ter algum padrão em relação a criar produtos mais refinados, mais fidedignos a um produto original. Eu ainda não vou compartilhar porque eu preciso ainda refinar ela um pouco mais. Enquanto ele está processando, cara, vai demorar um pouquinho. Olha lá, vai definir a escala e composição dos materiais procedurais, vai gerar a cena e salvar o arquivo Blender versionado, renderizar uma prova próxima e ajustar os materiais. Então é bem trabalhoso até. E depois renderizar a composição e executar a auditoria. Então tem um processo aí interessante. Vamos ver aqui algumas coisas. Cara, eu penei demais para fazer esse controle. Deixa eu até ver se eu tenho outras versões aqui. Vamos lá, começar nessa primeira versão aqui. Então, eu tentei recriar aqui um controle do PlayStation, enviei uma boa referência e o resultado, sim, foi péssimo, cara. Esses botões aqui até que estavam bons, né? Mas, nossa, cara, o resultado foi bem ruim. Vejam só. Por mais que eu esteja ali passando algumas referências. E aí, qual que é a sacada, cara? Eu acho que se você tiver a imagem que você quer reproduzir ali, por exemplo, o controle, em vários ângulos, vai funcionar. Até para ele entender qual que é o volume, qual que é a profundidade, qual que é o detalhezinho daqueles botões em cima. Porque eu acho que ele criou do nada. Então, como eu falei também, a questão do Will Smith tá comendo ali comendo o macarrão pedra lá, né? É mais ou menos isso. Então, ainda não fica 100%. Tanto é que eu enviei a imagem comparando um com o outro. Falei, cara, não ficou legal. Não ficou bacana, não. Veja aquele de lado, né? Olha a diferença. Então, assim, provavelmente se a gente enviasse mais referências, poderia ser que melhorasse. Então, já não gostei desse resultado. E aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, primeiro teste que eu fiz foi esse daqui. Então, um MacBook aqui abrindo a tela. Então já ficou aí bem interessante, né? Deixa eu ver se eu criei isso aqui no Blender mesmo. Acho que foi, né? No Blender. Ah lá, ele criou um vídeo. Então, Blender editável. Então, criou esse vídeo aqui. Então, interessante também. Já vejam aí as possibilidades. E aí foi bem simples. Eu pedi ali para criar uma tela se abrindo, bem estilo Apple. Depois eu enviei a imagem e pedi para poder estar adicionando. Aqui. Cena editável. Deixa eu ver se tem algum lugar que eu enviei aqui a imagem. Eu já não lembro mais onde estava. E aí depois eu fui e criei a página aqui para inserir esse material aqui. Então a página está aqui, baixar o pacote, tudo certinho. Auditar, criar projeto no Figma de teclado. Aquele mesmo teclado que eu criei lá no Spline, eu recriei aqui também. E eu acho que aqui ficou infinitamente melhor, né?
Eu não vou abrir esse arquivo porque ele está criando outro arquivo lá como referência. Ele usou até uma referência aqui, vamos ver o que é. Interessante. Então veja que eu passei um vídeo para ele ali de referência. E eu acho que esse vídeo ajudou ali a chegar num cenário mais próximo aí do que seria o real. O que falta aqui talvez seja um pouco de saturação, né? Acho que aumentar um pouco a saturação vai funcionar bem. Veja que tem uma luzinha acesa aqui. Eu não consigo, eu não abri, aqui ele não abre o... Deixa eu separar aqui por ordem. Gente, hoje é um conteúdo mais de boa mesmo, testando aqui com vocês, porque não tem ainda um especialista nisso não. Tipo, vou separar aqui por tipo. Vou dar uma olhadinha aqui. Ó. Acho que eu devo ter ajustado alguma coisa depois. Assim, não tá ali 100%, mas assim, cara, a gente tá falando de um arquivo 3D, então tem muito potencial isso aqui para poder realmente ir para um site ali, só ajustar ali talvez a iluminação, melhorar um pouco as cores, né? Acho que ainda faltou um pouquinho de saturação. Veja que mudou bastante também. Essa aqui é a versão 11, então tive que gerar 11 versões aqui. Então fui avançando. Vamos pegar aqui os primeiros que gerou. Então construir, tal. Olha lá. Pelo que vi, deu algum problema em relação à iluminação e um padrão mais realista. Veja a original, temos que aproximar o máximo possível. E aí ele já me entregou algo um pouco mais, só que ficou parecendo uma pastilha, né? Um chiclete aqui. Então tive que vir ajustando. Então assim, acho que esse conteúdo dessa forma também, eu tô mostrando aí para vocês que você não vai acertar de primeira. Aí me gerou isso daqui, e aí depois eu passei o vídeo mais referências. Cara, quando eu passei essa referência aqui, já melhorou bastante. Mas ainda assim, eu pediria para poder ajustar um pouco mais a iluminação. Então, vamos lá, preciso que ajuste melhor a iluminação e as cores para ficar mais realista. Da forma que fez, ficou opaco, sem vida e distante do que seria o produto original. Volta nas referências, e faça com calma para termos um render realista. Beleza, vamos deixar ele fritando aí para ver se ele consegue melhorar aqui alguma coisa. Esse controle aqui, uma bosta, vamos apagar, vamos arquivar isso aqui porque não vai servir de nada. Depois tem o lance aqui do controle que eu já vou até passar aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Tá, beleza, mas qual que foi o lance? Cara, na internet tá forrado de sites que você consegue baixar aí .blend ou arquivos para o Blender. Então o que eu fiz? Eu pensei, tá, talvez para ele modelar algo assim mais complexo, com uma forma um pouquinho mais específica, fique difícil para ele. Então eu vou ajudar, eu vou dar uma força aqui. Aí que eu pensei, vou baixar um arquivo, então eu baixei um controle, esse .blend aqui. Deixa eu verificar se eu consigo puxar ele aqui. Então, ele não está aqui agora. Ah, talvez esteja esse daqui, ó. Então eu já baixei um arquivo meio pronto. Eu só pedi depois para adicionar esse plano de fundo aqui, esse background e tudo mais. Vamos ver. Aqui não dá zoom, né? Então eu pedi para poder adicionar só esse plano de fundo. Então essa plataforma, que já é um ponto importante, um ponto interessante para a gente poder saber que temos essa possibilidade de ampliar um objeto, né? De melhorar ali, trazer mais coisas para uma cena, né? Com base em um arquivo que a gente pode baixar da internet. Então eu entendo o seguinte, às vezes a gente não sabe ali mexer no Blender, realmente ali o nosso caso, não é a ferramenta do nosso dia a dia, mas eu posso baixar uma cena da internet, uma coisa pronta ali, eu posso baixar um escritório e colocar o logo do Bush, colocar às vezes uns personagens e criar uma cena a partir daquela, usando o MCP dessa forma. Estou conectado com o Codex ali e pedindo essas coisas, né? Então é isso. Mas aqui, é como eu falei também, isso na mão de alguém que manja muito de 3D vai ser bem bacana.
Vejam só o que eu não gostei nessa imagem aqui. Aqui ficou meio reto, alguns ângulos, não ficou 100% arredondado, né? Então isso aqui já me incomoda. Fora aqui, eu não entendi realmente o que aconteceu nessa textura aqui, porque aqui seria uma zona mais de luz, e esses objetos aqui. Eu consigo, lá no Blender mesmo, ajustar algumas coisinhas, eu mexo um pouco, consigo arranhar um pouquinho, poderia estar ajustando lá. Beleza, vamos lá, então isso aqui, depois eu criei esse tecladinho aqui, então ele tá ajustando, e aí eu fui para uma lata, cara, falei, lata de boa, cara, lata a gente consegue criar. E até que ficou bacana. Vamos pegar aqui pra gente ver, cara... Eu acho que assim, que não ficou 100%, porque eu não trabalhei bem essa estampa aqui, esse negocinho aqui, né? Então se eu tivesse ido lá no Figma e trabalhava uma estampa, deixava uma estampa bonita, poderia ser que eu tivesse um resultado melhor. Mas pô, eu criei uma lata do zero, né? Então não tinha uma lata existente, até eu conseguir criar essa latinha aqui. E legal que eu posso depois pedir... Cara... Tá falando pra salvar isso aqui. Vamos ver. Tá criando aqui alguma cena, ó. Qual que era a cena que a gente pediu pra poder criar mesmo? Ah, da bola de beisebol. Ah, olha aí, hein? Tá trabalhando. Enquanto a gente tá falando uma coisa aqui, ó. Gramadinho, a iluminação. O pau tá pegando aqui, hein? Vamos ver aqui. Nós clicando aqui em cima, ó. Você consegue ver ele... mais ou menos renderizado ali. Ou tem um lance também, né? Que os MacBook normal da vida não aguenta muito não. Então é até bom que a IA mesmo ela vai lá e processa, renderiza. Então aqui ele tá, olha aqui pra você ver, aqui ele tá processando. Ah, já terminou de processar mais ou menos ali. Então eu deveria clicar aqui em render. Eu acho que a máquina vai começar a fritar. Caramba, meu, ficou excelente, hein? Vamos deixar ele renderizando aqui, vamos continuar falando aqui da lata, né? Então, eu criei uma lata do zero. Eu passei uma referência aqui do TNT, ó. TNT era top, cara. Mas, é claro, cara, que... aqui a gente teria algum trabalhinho ainda para ficar mais interessante. Porque aqui, por exemplo, ó... eu não achei que esse anel aqui em cima ficou realmente fidedigno, né? E olha que trampo também. No começo, as imagens que tava gerando, acho que é bacana isso também, fica criando ali um histórico. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, as primeiras latas deu muito trabalho, ó. Então, tá vendo? Criou esse alto relevo. Até eu ir conseguindo refinar mesmo, assim, e acertar um pouco mais. E aí, eu talvez não precisaria ter perdido tanto tempo. Se eu tivesse feito o que eu comentei com vocês. Baixava uma lata, procurava ali na internet, deve ter muitas latas, né? E aí eu geraria uma estampa numa outra IA e falava assim, cara, cola lá essa estampa pra gente. E aí depois rotaciona a lata, gira a lata explode, aquele movimento. E aí eu acho que esse que vai ser o ganho aqui pra gente em relação. Então assim, quem ficou no vídeo aí até esse momento, acho que talvez aqui esteja uma das principais sacadas. De você baixar uma cena, criar uma imagem ali para uma estampa, assim, é só um exemplo de uma lata, né? Aí a partir dali você realmente conseguir conduzir o Blender para poder gerar ali outras cenas. E assim, ele gera para vocês, cara, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu gerei umas imagens em 8K. É bizarro, cara, é bizarro. Olha aqui para você ver. 8K. Aqui o negócio ficou sério, cara. Esse aqui foi o melhor que eu consegui chegar até agora. Vamos ver se a minha máquina vai aguentar, né? Dá uma olhada nessa parada aqui, que bizarro, cara. Então acho que eu guardei o melhor pro final mesmo, pra quem ficou, né? 6.000 pixels que ele gerou. E eu acho que nem sei se o meu Mac aguentaria tá rodando aqui, tá criando essa imagem do zero, né? Vamos aproximar aqui pra ver. Tá processando aqui. Nossa, gente. É porque tá vendo? Ele é tão pesado, cara. Mas olha a textura disso daqui, cara. Olha a textura. Eu vou fazer um Stores enquanto eu tô gravando esse conteúdo pra vocês aqui, porque tá realmente muito bacana. Ó, enfim, eu cheguei nessa parte aqui da aula, tá basicamente no final da aula. E aí essa imagem tem 6.000
pixels. Dá pra sentir aqui a textura, sabe? Tipo, a textura aqui dos botões. E aí nosso Blender, enquanto a gente tá aqui conversando, gravando essa aula, tá renderizando aqui essa bola pra gente aqui, essa bola de beisebol também. Enfim, eu cheguei nessa parte da aula, tá basicamente no final da aula. E aí essa imagem tem 6.000... Postando aqui os stories. Parece que ficou legal a bola de beisebol e tá aqui interessante, o gramadinho, mas parece que não tá assim 100%. E aí, eu acho que talvez seja o caso da gente... Então, ó, Turbo Squid, a gente conseguiria baixar uma bola. A gente tem várias opções aqui. Esse Sketchfab também, talvez a gente conseguiria. Não sei se free. Aí eu acho que talvez a gente poderia colocar o nosso nome, alguma coisa assim. Mas eu acho que do que a gente gerou tem melhorias. Então acho que a melhoria poderia vir a partir de referências, né? Mas também não está muito longe não. Gostei dessa aqui. Eu acho que essa talvez seja uma das melhores referências aí. Vamos lá para o nosso codex e cadê? Acho que a gente está trabalhando aqui, né? Então ele já gerou a cena, tudo mais. Certo. No lugar do texto no centro como a referência, pode escrever boost lick. Certo. A costura precisa melhorar como está também na referência. A imagem pode ser renderizada em 4K, colocando mais textura e volume, principalmente na grama. Para que o arquivo não fique tão pesado, crie dentro de... Não, aqui, vamos lá. Deixe a cena com a cena com um maior zoom. Com isso, terá uma área menor para renderizar. Então, beleza, a gente está passando algumas melhorias. Isso meio que faz parte do processo. A gente está criando uma imagem meio que enquanto a gente discute aqui. Então, o controle ali, baixei um controle, pedi para poder gerar algumas coisas. Nosso Super Keyboard, que é esse teclado aqui também. Cara, as inspirações aqui eu acho que teve um papel extremamente importante pra gente poder chegar nesse resultado, tá? Eu tô entregando o ouro aqui, né? Ó, eu subi as referências, a referência não carregou aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vamos lá. Deixa eu só verificar onde que elas estão. Legal. Então, eu não lembro onde que eu encontrei essa referência, mas olha que interessante, né? Então, mostra aqui um teclado bacana, um teclado com um volume legal, uma iluminação bem legal também. E esse aqui foi o que a gente gerou. Então a gente não está perdendo muito não para uma imagem original, assim, conseguimos chegar num bom resultado. O que seria interessante a gente pensar, né, é que eu poderia estar criando a imagem de um produto real. Então, quanto mais assim realmente ficar próximo de um produto real, melhor para a gente poder utilizar nos projetos, né? Então eu subi pro GPT e falei assim, eu não estou conseguindo ali, ter um bom resultado, porque eu gerei já uns 2, 3 teclados, não consigo ficar tão satisfeito. E aí ele foi, analisando ali a imagem e gerou aqui esse prompt, sem nenhum agente, sem nada. Eu tenho o meu meu Blender Product Fidelity aqui que eu estou criando, né, uma skill aqui para poder melhorar ali o resultado. E o teclado reconstruído e validado aqui, todas as questões do SAI. O render final em 8K, que eu não sei se eu acho que está falando aqui para a gente poder fazer um render em 8K, vamos verificar aqui o nosso pedido, né? Processo de refinamento, passo 1, passo 5, caramba, 12 passos. Então isso aqui que deve fazer uma diferença, ó. Então qual que é o tipo de ferramenta que vai usar para poder renderizar? Deixa eu ver o que mais. Render intermediário ou aproximadamente 2K e o render final de 8K. Então isso daqui talvez poderia virar a base para minha habilidade de ter aqui essa saída, esse render, né?
porque, putz, cara, foi o que fez ali muita diferença. Então eu vou até pedir para analisar depois, como que eu atualizaria aqui essa minha habilidade. Vamos lá. Eu tenho que, vou chamar Blender, deixa eu só pegar essa parte aqui, ó. Então, assim, quais são? Não aceitar aproximação. Tá. No início desse chat, peraí que entrou aqui essa caixinha que vai me atrapalhar. Então, no início desse chat, eu enviei um prompt para recriar o teclado. Nele consta bons comandos para obtermos um resultado de render 8K. Acho que seria interessante analisar e trazer esses comandos mais precisos para a nossa skill Blender Product. Por isso que ainda não compartilhei, né? Porque tá vendo? Eu tô aqui pensando como que eu posso estar realmente criando uma skill melhorada. Então, analise, modifique a skill e depois suba para o GitHub. Porque lá no GitHub é onde eu estou depositando algumas habilidades. Então ele vai fazer isso pra gente. Ó, meu Blender aqui morreu. Então assim, gravando aula, usando o Codex, o Blender rodando, o MacBook não aguenta, né, gente? Deixa ele, vamos ver. Parece que tá vivo ainda. Deixa ele, não vou mexer nele não. Então, ele vai mexer aqui na nossa skill. Mas beleza, ó. Ele gerou. Aí eu falei pra ele, cara, ficou excelente. Eu sou o cara que fala assim com IA, né? Então, ficou ali excelente. Só veja o que pode melhorar de acordo com a referência. É importante ele não ficar 100% preto como está, porque realmente estava muito escuro. E ficou mais completo e próximo da referência. O teclado agora é grafite, não preto absoluto. Então, isso já ajudou a trazer um pouco ali mais de reflexo. Isso que também é importante em relação a você olhar, né? Você olhar e falar assim, precisa melhorar isso, ajustar aquilo. Você sabe o que precisa fazer, né? Prof. Materiais. Então tá aí o resultado, o melhor resultado que eu obtive. Então agora a gente está gerando aqui a nossa esfera, vai demorar também 4 passos aqui para poder chegar no resultado. E por fim eu fiz aqui os cartões. Eu gerei aqui os cartões aqui da Revolut. Não fiquei 100% satisfeito, sabe por quê? Por causa do chip, cara. Eu achei que o chip não ficou legal e eu subi aqui a imagem do chip como uma referência. Eu acho que eu acabei gerando uma imagem também do chip lá e você pode pedir para IA, né, gerar uma imagem do chip. Não ficou legal, assim, eu achei que o chip fugiu aí do que seria a realidade. Mas olha que interessante, tem uma textura dentro do chip, né? Então não ficou um chip ali chapadão. Mas inserindo aqui eu achei que não ficou assim tão legal. Mas o assim, se eu conseguir refinar um pouco mais e evoluir esse projeto, eu poderia deixar bem próximo do que seria o cartão final, o cartão real dos caras mesmo. E aí com isso eu poderia criar aqueles mockups de um cartão em cima do outro, um cartão numa plataforma e movimentar, porque eu já tenho o cartão pronto. O que precisaria agora é de realmente aproveitar esses cartões e criar ali novas cenas. E assim, não está longe de parecer um cartão realista, não. Vamos só ver o começo aqui da história. Então, eu subi o logo da Revolut, porque sem o logo ele não estava me entregando ali um resultado legal. Aí pedi aqui para renderizar. E aí, o que dá para a gente fazer aqui, pensando aqui agora, ó. Vamos ver que depois que atualizar essa nossa habilidade, eu não acho que preciso... Não acho que eu preciso mostrar isso aqui nesse vídeo, mas a ideia é que vocês entendam a lógica. Mas depois que ele terminar de atualizar o nosso Blender Product Fidelity, aqui, nossa skill, aqui, nossa habilidade, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá naquele card e vou pedir para ele renderizar novamente, tentando chegar nessa questão aqui dos 8K, para ter esse nível de precisão. Aí eu acho que a gente vai estar zerando o game aqui para esse projeto. Depois, talvez, a gente pode voltar nesse daqui e fazer a mesma coisa. Vamos ver, ele está renderizando aqui novamente. Eu pedi para ele ajustar a iluminação, né?
Então, assim, foi aí um conteúdo extremamente completo. Eu acho que vai ficar um gostinho aí de quero mais pra gente ver como que vai ficar o resultado desses trabalhos que nós estamos desenvolvendo. O Mac, eu acho que está trabalhando na sua capacidade máxima aí, e eu acho que vai dar bom. Eu vou tomar um banho agora e deixar ele renderizando tudo isso daí. Então gostei bastante, abri muitas possibilidades, acho que com o tempo a gente vai descobrindo cada vez mais como utilizar essas ferramentas aqui nos projetos nossos de UI. Conteúdo bem pesado, tanto é que saí, voltei, tem uma camiseta aqui agora. Fui fazer as coisas. Cara, faça com calma as coisas. Por exemplo, aquela questão da conexão ali com o Blender. A IA, ela vai te orientar exatamente o que você precisa fazer para poder criar essas conexões. Então, se você não estiver conseguindo, volta um passo, analisa certinho ali o que ela está sugerindo, assim como eu fiz. Vai lá e ativa o Halo, alguma coisa lá para poder deixar ela aberta. Vai lá no MCP, verifica se está tudo ok também, se ela está ligada. Pede para o Codex conectar com ela. Pronto, está tudo funcionando. E é isso, não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Tem muito vídeo no canal, se puder dar uma passada lá também. E tem o nosso evento, dia 19 e 20 de setembro. Espero que você esteja lá participando para poder pegar mais dicas ainda de UI e de IA aplicado no design. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo.